Eu comecei o episódio detestando o Serhat e termino o episódio querendo Yildiz e Serhat de novo. Como que pode em um segundo mudar tudo nessa história? Quem aí acha que teve beijo da Yildiz e o Serhat? Ou foi só questão de ângulo mesmo e não beijou, ele só tentou e ela não quis? Quem acha que foi traição? Já me conta aí o que você achou desse episódio. Curte para receber mais vídeos como esse. Se inscreve no canal, seja membro, para fazer parte do nosso grupo no Telegram. E vamos falar hoje do resumo de Halef do episódio 13. O episódio começa com a Yildiz ouvindo a conversa do Serhat querendo o divórcio. A Melek até pergunta por quê, o que aconteceu, se é por causa da Yildiz. Ele fala que nada a ver. Ele lembra das falas da mãe da Melek para ele sobre o amor. A Yildiz ouve tudo e fica super chateada, afinal não tinha como ele terminar com a Melek por causa dela. A Yildiz sai dali, vai chorar no quintal. A Sultana chega provocando ela, falando assim, que vida boa, né? Essa vida tá boa demais, fazendo nada. A Sultana pega a Yildiz do nada pelos cabelos, falando que vai pôr ela pra fora dali. Até hoje a Sultana culpa a Yildiz por ter fugido com Dalian, e já tá bem chato isso. Ela não sabe que a Yildiz fez isso pra salvar o filho dela, pois até hoje ela joga isso na cara da Yildiz e a Yildiz não baixa a cabeça pra ela, fala que o nome dela é Yildiz e ela não vai deixar de fazer o que ela planeja, que é estudar, né, provavelmente. E ela fala que o Serhat pediu o divórcio pra Melek. Nisso, a Sultana já associou que foi a mãe da Melek que fez a cabeça do filho dela. Então ela vai até a Melek, conta que foi a mãe dela que mandou o Serhat se divorciar. A Melek fica muito brava com os pais dela, vai lá nos pais dela e manda eles irem embora de lá. E também a Nergiz, ela é tão sem noção porque ela vai falar pra Sultana que se o filho dela não se divorciar da Melek, ela vai contar tudo pro Serhat, que a Yildiz e a Melek são irmãs. E eu não entendi, porque a Sultana, ela não quer que o Serhat saiba. Então, ela já vai lá e planeja com a Meriem para dar fim nos pais da Melek. A Meriem vai planejar, então, o acidente para dar fim nos pais da Melek. E dá certo o plano delas, e isso desenrola todo esse episódio. Me deu dó da Melek vendo ela perder os pais dela. O Serhat tá indo até o Tahir. Ele é um Aga poderoso para falar sobre as terras. Isso aí vai dar o que falar também, porque o Dalian tá envolvido nisso tudo e ele promete tirar as terras do Serhat. Ele diz que quer fazer o caos na vida do Serhat. Esse Tahir, então, ele fala pro Serhat que ele tem o poder sobre as terras todas de Urfa agora. O Akif, ele fica louco de inveja, mas o Serhat não tá preocupado com isso, ele quer falar da Melek que pediu o divórcio. O Akif ainda fala pra ele por que isso aconteceu. O Serhat diz, simples, ela não consegue sorrir comigo, ela só derrama lágrimas. E o que o Akif fala pra ele muda tudo, porque ele fala, não negue que aconteceu assim porque você não conseguiu abrir mão da Yildiz. Você ia se divorciar dela, mas não consegue desistir da Yildiz. Admita pra si mesmo. Se você não gostasse da Yildiz, não teria sido tão corajoso. E aí o Serhat tem uma lembrança do dia da cabana, ele falando pra Yildiz que ela é valiosa pra ele. E claro, ele não fala nada, apenas fica naquela lembrança daquele dia com a Yildiz. E a gente já começou a perceber que o amor começou a brotar no coração dele por ela. Só ele ainda não se tocou disso. Nessa parte aqui, quando a Melek chega pela 10ª vez, ela foi embora e volta para a mansão, a Yildiz confronta ela falando assim, começaram as suas idas e vindas. E a Melek fala para ela assim, eu pelo menos posso ir e voltar, já você, por que não faz isso? Ah, lembrei, desculpa, você não tem pra onde ir. Gente, que pesado isso, né? A Melek falando isso pra outra mulher. E essas duas aí brigando pelo banana do Serhat. Se bem que o Serhat agora não tá sendo tão banana assim, porque parece que ele escolheu um lado. Eu já conto pra vocês aí no final do episódio, tudo acontece. A Yildiz tinha falado pra Melek voltar. Lembram disso? Que ela disse que não queria o Serhat, mas agora ela confronta
conta a Meleque tudo porque ela viu os papéis do divórcio. E ela fala assim que vai fazer de tudo para eles não ficarem juntos. Mas ela fica com medo do Serhat pedir o divórcio para ela, porque a cunhada ouve a conversa dela com a Meleque e vai tirar uma com a cara da Yıldız. Mas a Yıldız fala para ela assim: eu pelo menos sei quem é a segunda esposa do meu marido e você não sabe. E ela fala que o Akif falou para ela que o Serhat ia pedir o divórcio para Yıldız. A partir disso, a Yıldız começa a evitar se encontrar com o Serhat, ela foge dele sempre que pode. O Serhat quer que o Yusuf investigue quem que fez aquilo com os pais da Meleque. A Yıldız então ela tá saindo pra aula e o Yusuf ia levar ela, mas o Serhat quis levar ela tentou fugir dele a todo custo, mas não deu. No caminho ela começa a falar bastante sobre ela, sobre as aulas dela, que os professores gostam dela, que ela tá cheia de provas, que ela tá amando as aulas, que já fez bastante amizade, tudo pra não deixar o Serhat falar com ela. Medo dele pedir o divórcio. E ele quer falar com ela, mas ela disse que não pode se desconcentrar agora porque ela tem uma prova muito difícil para fazer. Quando ela entra na faculdade, o Serhat está cuidando ela e ele vê um cara se aproximando dela. Aquele cara poderoso, o Aga, que estava com pressa, cheio de coisa para fazer, vai atrás do cara para ver quem era que estava rondando a Yıldız. O professor fala assim: ah, você é o primo da Yıldız, né? O Serhat quer saber quem é ele, e ele fala assim que é o professor da Yıldız. E ele ainda fala: eu tenho muita pena da Yıldız, ela foi obrigada a se casar com um cara idiota chamado Serhat, e ela sofre muito, tá sempre chorando. O Serhat pergunta: ah, então você teve compaixão por ela? Você ama ela? O professor diz que ama, mas ela é casada com um pateta do Serhat. Pra mim, essa foi uma das melhores partes desse episódio, porque o Metin vai falar pra ele assim: e você, quem é? Estende a mão pra cumprimentar o Serhat. E o Serhat fala assim: prazer, eu sou o Serhat Yıldırım. Eu ri muito e o Serhat aperta a mão do professor muito forte com um anel de água que machuca e simplesmente o Serhat expulsa o professor da faculdade. Diz que ele não vai poder mais trabalhar lá, então é isso. Parece que o professor já foi embora. Será que ele não vai voltar mais? Foi uma passagem rápida do professor? O que você acha? Me conta aí o que achou dessa parte, porque eu amei essa parte do Serhat com ciúme. Enquanto isso, o Ashir passeia na rua e ele encontra a Hidran no mercado. E eles passeiam ali como se ele não tivesse nenhum problema na vida dele. E ele não desgruda mais dela. E para completar tudo, o Akif vê e tira foto dos dois juntos e com certeza o Akif vai usar isso para se beneficiar a qualquer momento. Nisso chega o novo Aga, o Yıldırım. Ali ele já mostra que não vai facilitar a vida do Serhat com relação às terras. E ele é amigo do pai da Yıldız. Então, na briga das terras, com certeza ele já disse que está do lado do Ziyan. Então ele não vai dar trégua para o Serhat e vem caos total desses dois. Nisso descobrimos que o Yıldırım é dono da faculdade da Yıldız, e aí tem aquele mega encontro dos dois quando ela tá entrando na faculdade. A porta giratória trava, ela escorrega, quase cai no chão, porque parece que o piso estava molhado, mas o Yıldırım salva ela. E logo ela já começa a fazer um monte de reclamação sobre a faculdade quando ele pergunta se ela tá bem. Ela fala que não tá nada bem, que aquela faculdade é cheia de problema. Logo, para quem ela vai falar isso? Pro dono da faculdade. A bichinha fica toda envergonhada. Foi só pra rir nessa cena. Conta aí o que você achou da Yıldız com o Yıldırım. Será que vai ser mais um par romântico mesmo pra ela? Ou isso aí é só pra deixar o Serhat com mais ciúmes? A Melek então confirma a gravidez, ela recebe uma ligação da mãe da Yıldız. Gente, por que essa mulher foi fazer isso? Aí praticamente a Meryem já assume que fez tudo aquilo com os pais da Melek. E ela fala assim pra ela: saia de Urfa se você não quer que seu fim seja igual ao de seus pais. E a Melek fala: você tirou meus pais de mim, mas não pode tirar minha filha de mim. Só que isso logo já muda, porque quando ela chega na mansão, o Ziyan tá lá e ela vai tirar a satisfação com o Ziyan porque que a esposa dele fez isso com os pais dela. E ele fala que não tá sabendo de nada e ele vai embora e já pergunta pra Meryem
porque ela fez isso, e ela disse que não fez nada, mas ela depois vai confessar pro Ashir que foi ela, e é pra ele ir lá salvar a família, porque se o Serhat souber que ela fez isso, ele não vai deixar a Yildiz ficar naquela casa. A Yildiz então descobre pela Hatice porque ela e o Yusuf não podem ficar juntos. E o motivo por trás disso é a sultana que tentou tirar a CVD do caminho e o Yusuf não fez isso. E lógico, a Yildiz usa isso para se beneficiar. Ela já fala logo para a sultana que sabe de tudo e, resumindo, é para ela parar de tratar mal ela, senão ela vai contar tudo que ela tentou fazer com a CVD pro Serhat. Mas eu acho que isso não vai durar. Logo a sultana já vai judiar dela de novo e eu tô só esperando isso no próximo episódio. A Melek briga com a Yildiz porque ela fala que a Yildiz e a família dela tiraram os pais dela. Aqui a Melek já tá totalmente descontrolada e nem o Serhat ela para ouvir o que ele tá falando, porque ele fala pra ela assim que quem quer que seja que tenha feito isso com os pais dela, ele vai descobrir e vai punir. E ela fala pra ele assim, você não vai fazer nada, afinal eles são os seus sogros. E ela sai da mansão revoltadíssima. A Melek, ela conversa com a CVD, ela diz que tá cansada, que não aguenta mais e vai embora para Istambul e dessa vez para sempre. Enquanto isso, a Yildiz, ela já tá sabendo o que a mãe dela fez e avisa ela que o Serhat já descobriu que um dos homens que trabalham para a família dela deu fim nos pais da Melek. E ela avisa a mãe, então a mãe dela já avisa o Ashir para ir lá salvar a família, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Se o Serhat souber, já era para Yildiz. Então o Ashir combina com um cara que cumpriu as ordens da Meryem para ele assumir a culpa por problemas pessoais. Mas o Serhat chega antes do Ashir, onde estava esse cara, e ele não acreditou em nada que ele falou. O Ashir chega logo depois e os dois entram num embate ali, o cara tá quase confessando ordens de quem ele seguiu. Então o Ashir, para não culpar a mãe dele, ele dá fim no cara. E lógico, o Serhat entende que ele pode ter assumido a culpa. Mas o Ashir, ele fala que eles não têm nada a ver com isso, que se um cara deles comete um erro, ele paga com a vida. Os dois brigam bastante e quem amou essa situação foi o Akif. Ele adorou ver os dois caras que ele não gosta, porque sim, né, gente, esse Akif odeia o irmão dele, eu quero só ver o dia que o Serhat vai fazer esse irmão dele arcar com tudo que ele fez. E outra coisa também, eu tô achando que o Ashir e o Serhat vão ser amigos, parceiros em breve, porque acaba a briga, o Serhat dá a mão pra ele se levantar, chega até a ser engraçado, você reparou nisso também? Bem provável que pode ter uma amizade entre eles, porque o Ashir, ele não compactua com quase nada que o pai dele faz, então é bem capaz que em algum momento ele se vira contra o próprio pai e fique do lado do Serhat por algum motivo, talvez algo relacionado com as terras. Vamos ver. Me diz aí o que você tá achando do Ashir e se realmente eles podem ser amigos em algum momento. O Serhat chega em casa e vê que a Melek assinou o divórcio. Nisso ele já vai pro bar com a Akif chorar as pitangas, mas olha só quem tá dando conselho pra ele. Tadinho do Serhat, tá muito mal de amigo. Mas o Akif dá uns conselhos bons pra ele. O Akif fala pra ele que a Melek não é daquelas terras e que realmente ela chorou muito mais com ele do que sorriu em 2 meses. E o Serhat fala que é difícil amar tanto ela e não pedir para ela ficar. O Akif fala para ele assim que se você amasse ela, você teria pedido para ela ficar sim. Se você amasse ela, você estaria com ela agora e não aqui. Coloca a mão no peito essa noite e diga o primeiro nome que vier na sua mente. Se for a Melek, vá até ela e não deixe ela embora. O Serhat diz que não consegue carregar esse fardo, mas o Akif fala para ele que foi a Melek mesmo que se afastou dele e que quem colocou o anel no dedo dele foi a Yildiz. Pois é, a Yildiz escolheu o destino dele no dia que ele disse que seria Aga daquelas terras. Não tenta fugir de seu destino. Cedo ou tarde, a Yildiz vai ser a sua esposa. E o Serhat só faz aquela cara dele de satisfeito, sabe? Como se ele só quisesse uma confirmação para assumir tudo que ele sente. Aí corta pra Melek no carro indo embora. A gente até acha que vai ser o Serhat que vai aparecer do nada, mas quem foi buscar ela e não deixou ela embora foi a sultana, pedindo para
pra ela ficar porque sabe que ela tá grávida e quem contou foi a CVD. A Melek mais uma vez volta pra mansão, eu acho que já deve ser a 20ª vez que ela volta, e ela diz que vai cuidar da criança dela naquela mansão. Mas agora eu acho que ela tá lascada com a Sultana, porque quem vê novela turca sabe como são essas sogras quando tem um herdeiro no caminho. A Melek, ela nem imagina como vai ser o futuro dela, porque eu acho que ela vai ficar refém da Sultana, e a liberdade que ela disse que tinha, eu acho que ela não vai ter mais. O que você acha? Aí, gente, enquanto as duas estão voltando pra casa, o Serhat já estava em casa, ele não foi atrás da Melek nem em sonho. Realmente o amor dele pela Melek já esfriou há muito tempo. E ele olha o papel de divórcio assinado, joga aquilo no chão. E a Yıldız decide enfrentar a realidade e encarar o Serhat. Doa quem doer. E ela foi lá perguntar pra ele realmente se ele queria se divorciar dela. E quando ela entra lá, ele tá lá mostrando os músculos dele. A Yıldız toda envergonhada, ela entra no quarto. E, gente, eu achei que ele tava bêbado. Mas não sei, o que você acha? Você acha que ele tava bêbado ou ele tava sóbrio? O que você acha? Conta aí pra mim. E ele tá machucado. A Yıldız vai fazer o curativo nele. E ela pergunta o que foi essa briga. Ele diz que brigou com o irmão dela. E ela ainda fala assim, vocês são duas crianças. Ele brinca ainda com ela, falando, você precisava ver como ele ficou. E isso foi uma parte de descontração pros dois. Mas ele logo pergunta, por que você tá me evitando há dias? Ela pergunta se ele quer o divórcio dela e ele fica quieto, encarando ela. Ela fala, anda, fala logo, assim você se livra de mim e eu me livro também, você vai querer o divórcio, né? Aí o Serhat tem a lembrança do Akif falando pra ele sobre ele pensar sobre o primeiro nome que vem na mente dele. Aí o desentende o silêncio dele como um sim. E ela vai saindo da cama, se levantando, e aí o que foi isso? O cara fala pra ela assim, Yıldız, puxa ela com tudo, só pela cintura. Ela cai por cima dele, ele querendo beijar ela. E ela fala pra não fazer isso com ela. Mas quando a câmera afasta, eu acho que teve beijo. O que você acha? Teve beijo ou não? Conta aí o que você achou. Eu acho que eu vi no fundo ali um beijo. Quando a câmera se afasta, me conta aí a sua opinião. Porque muita gente falou que não teve beijo, eu já acho que teve. Mas nisso chega a Melek e a Sultana no quarto e pega os dois ali. Ele agarrando ela, segurando ela no pescoço. Ele, de olho fechado, não viu nada. A Melek com aquela cara, segurando a barriga, que ela tá grávida, né? E aí, quando a Yıldız olha pra porta, ela vê as duas olhando. E é isso, acaba assim o episódio. Melek e Sultana pegaram os dois ali no flagra. Eu nem sei o que te dizer mais diante dessa cena. O que será que vai acontecer? Porque claramente vão culpar a Yıldız. O fragment do episódio 14, a Sultana tá dando na cara da Yıldız, falando que o Serhat não é marido dela. O Serhat diz pra parar de perseguir a Yıldız e ficar longe dela, só não dá pra saber pra quem ele tá falando isso. O Serhat fala que beijou ela e não ela que beijou ele. Então, teve beijo mesmo, né? Porque pra falarem isso, pra mim teve. Ou será que o Serhat vai beijar ela em algum outro momento e a câmera vai mostrar pra gente de verdade? E aí sim, ele vai falar que teve beijo e que ela não quis. O que você acha? E também no episódio 14 vai ter a Yıldız falando, se o Serhat quer que eu seja esposa dele, ele tem que se divorciar da Melek. Tem o Serhat falando pra Melek que já tomou a decisão e vai pôr em prática. No vídeo aparece o Serhat segurando os papéis do divórcio e já estão assinados. Tem o Ashir também sabendo que vai ser humilhado pelo Akif, porque agora o Serhat deu poder pro Akif ficar no lugar dele na ausência dele. Pelo que eu entendi foi isso. E o Akif também sabe do Ashir com a Hidran. Ele deve ter feito alguma chantagem com o Ashir. Vamos ver o que vai acontecer.
Eu só sei que agora provavelmente o Ashir vai estar nas mãos do Akif, porque ele teve que beijar a mão do Akif, de Aga, e vai ser algum problema com relação às terras também. Eu só sei que tá bom demais. Me conta aí o que você achou desse episódio. Conta pra mim aí nos comentários quais são suas teorias, o que você achou da cena da Yıldız e do Serhat, o que você acha que vem aí pela frente. A Melek flagrando e a Sultana agora mais malvada do que nunca. Conta tudo aí pra mim, eu quero saber o que você tá achando. Curte o vídeo aí se você gostou desse resumo, isso incentiva muito a continuar com os resumos aqui de Halef. Então se você gosta de Halef, curte para receber mais vídeos assim, se inscreve, seja membro e compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas que amam muito caos nas novelas turcas. Eu te espero aqui nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!